Boa tarde. Motim em Pedrinhas deixa 9 mortos e dezenas de feridos. Pontos turísticos de São Luís sofrem com a falta de conservação. Inquérito do Ministério Público Federal aponta a impossibilidade de recuperação financeira da Unimed no Maranhão. E mais, Sampaio Corrêa vence e só precisa de um empate para se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. O Repórter Maranhão está começando agora. Mais uma prova da fragilidade do sistema prisional do Maranhão. O motim envolvendo gangues rivais do Complexo Penitenciário de Pedrinhas teve início na noite de ontem e se estendeu por toda a madrugada, deixando mortos e feridos. 9 mortes e 20 feridos. Esse foi o saldo de um motim na casa de detenção do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. De acordo com o secretário de Administração Penitenciária do Estado, Sebastião Uchoa, o motim foi deflagrado quando a segurança terceirizada descobriu a existência de um túnel que serviria para uma fuga em massa. Os presos não permitiram a revista, quebraram cadeados e invadiram celas de gangues rivais. Na abordagem, eles resistiram à revista. Os agentes pediram apoio e nesse período de apoio aí foi quando eles começaram a quebrar os cadeados e irem agir de fato entre si, e que resultou nesse fato nefasto dessas 9 mortes e esses 20 feridos. Em razão desse contexto, a gente teve a necessidade de esvaziar o presídio para fazer a reforma urgente e colocamos os presos por meio de um consenso, uma parte na CCP Pedrinhas e outra parte na quadra do presídio São Luís I. Em recente vistoria no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, foram encontradas diversas armas fabricadas pelos presos e usadas na guerra de gangues que se instalou dentro do presídio, além de celulares e cadeados quebrados. Curto prazo, são obras de contenções interna para evitar que as gangues se reencontrem, garantindo a integridade física dos presos e dos servidores, o aumento do efetivo com 180 homens que estamos contratando em caráter emergencial, dos quais 16 postos já estão em pleno funcionamento e até sexta-feira, até sábado agora, praticamente 44 postos serão instalados nas unidades prisionais, com um poder de fogo muito maior para uma contenção para evitar que carnificinas do estilo possa reacontecer. Nos próximos 5 dias, a casa de detenção de Pedrinhas será reformada depois que foi parcialmente destruída no motim de ontem. Os 580 detentos que se encontram aqui serão transferidos para a Central de Custódia de Presos de Justiça, que fica aqui mesmo no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Durante toda a manhã de hoje, familiares dos presos buscavam informações. Procura informação aqui, ninguém não dá. A senhora está aqui desde que horas? Desde 8 horas que eu cheguei aqui. Quem que a senhora está... É meu filho. Eles estão presos, mas são humanos. Se eles estão aí dentro, eles estão pagando pelo que ele fez, entendeu? Meu irmão, pro Jussivaldo, Alessandro, meu vizinho. Então eles devem dar informação pra gente. A Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão está acompanhando de perto o caso e deve se pronunciar ainda hoje. Membros da Comissão de Direitos Humanos da UAB estiveram em Pedrinhas hoje pela manhã. Vim pegar informações atualizadas, estou junto com o representante da Secretaria Estadual de Direitos Humanos e vou repassar essas informações para a direção do OAB e vai haver um posicionamento formal do OAB. Ainda nesta edição, você acompanha mais informações sobre o motim em Pedrinhas. Alguns pontos de São Luís usados para o lazer da população e que servem de atração turística estão sofrendo com a falta de manutenção. 2 cartões postais de encher os olhos. Em São Luís, a Lagoa da Jansen e a Avenida Litorânea possuem cenários exuberantes. De longe, tudo parece perfeito, mas basta uma olhada com mais atenção para o visitante perceber que os 2 lugares precisam de melhorias. Na Lagoa, as placas estão pelo chão e até de cabeça para baixo. Na pista de skate, os grafites dividem espaço com pichações. Mas a situação mais grave é a da pista de bicicross, que está abandonada. Os pneus que ajudavam a sustentar as rampas estão expostos. Na Avenida Litorânea, o descaso se repete. A beleza da Praia de São Marcos é ofuscada com a falta de manutenção dos aparelhos de ginástica e do calçamento. Buracos e rachaduras estão por todos os lados. Na área próxima ao parquinho, o corrimão da ponte também está comprometido. Por conta da erosão, a escadaria que dava acesso à praia desabou. Esse é o tipo de cena que não cabe num cartão postal.
Fabian trouxe o filho ao parquinho, mas preferiu evitar os brinquedos, já que alguns estão quebrados. Ele ficou com vontade de brincar no parquinho? Ficou, mas pelas condições que tá, eu não deixei, porque pode se cortar e tem né, e não só pelo fato de se machucar, mas ele tem que levar ao hospital, essas coisas, então para evitar isso, eu prefiro que não brinque. Ciclistas e pedestres reclamam da situação e pedem melhorias na Avenida Litorânea. Acho que está faltando aqui é um bom investimento ainda, porque deixou a desejar aqui a Avenida Litorânea. A calçada que hoje está degradante, com bastante buraco, que a gente começa a caminhar, quem desviar de um e de outro ainda pode causar uma grande lesão ainda por isso. Já presenciei 3 acidentes na minha frente, e mais as pessoas idosas nesses ponta de essas rampazinhas que tem no calçamento, aí que tá alto, aí as pessoas idosos caminham, mas não levantam a perna bem, aí bate e tropeça e cai. De acordo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, desde que o órgão assumiu a administração da Lagoa da Jansen, vem desenvolvendo o projeto de revitalização da área e já instalou novos brinquedos nos parques infantis e equipamentos de ginástica para a população, que contempla também idosos e deficientes físicos. Ainda segundo a SEMA, a reforma de alguns espaços, como a pista de skate e bicicross, está em fase de licitação e que há um constante reforço da iluminação e policiamento na área, mas admite que ainda não é o suficiente para toda a extensão da lagoa, que sofre com constantes atos de vandalismo e destruição do patrimônio público. Mesmo com a nossa reportagem mostrando o contrário, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer informou que os equipamentos das 6 estações de esportes distribuídas ao longo da Avenida Litorânea estão em condições favoráveis para a prática de exercícios e que, sempre que possível, passam por manutenção. E veja no próximo bloco, o inquérito aponta a impossibilidade de recuperação financeira da Unimed no Maranhão. E ainda nesta edição, Sampaio Corrêa vence e ocupa a 2ª colocação do grupo no Campeonato Brasileiro. É logo após o intervalo. Agora são 12h36. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. São Luís, patrimônio cultural da humanidade, palco de lutas, de glórias, de uma tão rica história escrita por portugueses, franceses, holandeses, índios e negros. História que agora vai ganhar um novo capítulo muito especial. A Prefeitura de São Luís, em parceria com o governo federal, acaba de garantir 133 milhões de reais para a recuperação do nosso patrimônio histórico. São dezenas de intervenções que vão valorizar nossa cultura e melhorar a vida da nossa gente. A mudança se faz assim, passo a passo, colocando as finanças em ordem e agora, com o programa Avança São Luís, já dá para projetar um grande futuro para a nossa cidade. Prefeitura de São Luís. No 22º dia de greve dos bancários, a Federação Nacional dos Bancos e representantes do governo federal estão discutindo um novo índice de reajuste salarial para os empregados de bancos privados e estatais. Depois de definida, essa nova proposta será apresentada para o Comando Nacional do Movimento Grevista. Aqui no Maranhão, o Sindicato dos Bancários deve se reunir a partir das 5 horas da tarde para deliberar sobre a nova proposta e decidir pela continuidade ou pelo fim da paralisação. E uma das consequências da greve dos bancários foi o adiamento do concurso público para o Hospital da Universidade Federal do Maranhão. A prova, que deveria ser realizada no dia 20 de outubro, foi remarcada para 10 de novembro.
De acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a decisão foi tomada para não prejudicar alguns candidatos que não tiveram as inscrições homologadas devido à greve que inclui funcionários do Banco do Brasil. E o Ministério Público Federal do Maranhão divulgou o resultado do inquérito que investigou as condições de atuação do Plano de Saúde Unimed no estado. Vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo, que tem mais informações sobre o assunto. Boa tarde. Boa tarde, Edmilson. Apesar da Unimed ter voltado a atender alguns usuários aqui no Maranhão, especialmente aqui em São Luís, o Ministério Público Federal apontou em inquérito instaurado a impossibilidade de recuperação financeira do plano de saúde e também possível omissão da Agência Nacional de Saúde, ANS. O Ministério Público Federal realizou várias reuniões com representantes do plano de saúde, requisitando informações sobre preços, prazos de portabilidade e possível melhoria na cobertura da Unimed, mas não obteve nenhuma resposta. Em agosto deste ano, o Ministério Público ainda instaurou um inquérito para investigar a omissão da Agência Nacional de Saúde, que está mais ou menos aqui há uns 2 meses, atendendo a estes usuários com relação às irregularidades praticadas pela Uniosp. E pela Unimed e também pela Uniosp, que vem deixando os consumidores totalmente desassistidos. O Ministério solicitou ainda informações à Agência Nacional de Saúde sobre outras informações que estariam sendo repassadas aos consumidores, informações essas que seriam equivocadas, dentre elas a de que eles poderiam migrar coletivamente para um outro plano de saúde, no caso o Amil, que pratica preços bem acima daqueles que estavam sendo pagos pelos usuários da Unimed. Voltamos com você, Edmilson. São Luís, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, tempo parcialmente nublado a nublado ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Caxias, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 38 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia, mínima de 21 e máxima de 33 graus. E veja no próximo bloco, Sampaio Corrêa vence e fica um empate da classificação. E mais informações sobre o motim em Pedrinhas. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 41 minutos. TV pública, porque eu nunca fui abordado por esse assunto. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Eu gostaria de mais coisas relacionadas com a natureza, né? Instrução quanto à escolha de profissão. Tivesse bastante conteúdo musical. Que nós possamos ver o Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, Goiás. Hoje em dia você quase está perdendo essa identidade. Acesse epc.com.br/Vale Conosco. Aqui você tem voz. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Série C com amor. Vamos correr atrás, chegar junto, com certeza vamos chegar lá na Série B, com certeza, 2014. C de coração. São Luís. Prefeitura e você, construindo um novo caminho. Com o Castelão lotado, o Sampaio Corrêa venceu mais um desafio e precisa de apenas um empate para conseguir a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Sampaio começa pressionando. Lucas se livra da marcação e arrisca de fora da área com perigo. Agora é a vez de Eloir experimentar o goleiro Douglas, que faz golpe de vista. Eloir aciona o lateral Ayrton. Ele corta para dentro e chuta cruzado, para fora.
O Rio Branco tenta responder. Rodrigo Ramos sai bem e afasta o perigo. Leandro Kivel abre para Totti na direita. Ele chega batendo e dá mais um susto no Rio Branco. Aos 25 minutos, Kivel é derrubado na área. Pênalti para o Sampaio. Ele mesmo vai para a cobrança. O goleiro Douglas acerta o canto e encaixa a bola. Aos 30, Totti toca para Ribinha, que faz grande jogada. Douglas faz outra boa defesa. Na sobra, Lucas é derrubado. Mais um pênalti para o Sampaio. O capitão Arlindo Maracanã entrega a bola para Eloir. E ele não decepciona. 1-0 Sampaio. A pressão continua. O zagueiro Paulo Sérgio se aventura no ataque, mas cabeceia para fora. O chute de Jonas passa rente à trave. Aos 43, Paulo Sérgio balança as redes, mas o juiz marca falta do zagueiro tricolor. No segundo tempo, o Sampaio mantém a pressão. Lucas cabeceia no canto, mas Douglas espalma. Mais uma jogada de perigo na área do Rio Branco. Eloir cabeceia para fora. Aos 20, Leandro Kivel se redime do pênalti perdido. Ele dribla o goleiro e amplia para o tricolor. O Rio Branco até consegue descontar, com Neto. Lucas ainda desperdiça uma chance cara a cara com o goleiro. Mas fica só nisso. Sampaio agora vice-líder 2, Rio Branco 1. Hoje a equipe teve qualidade de jogo, né? No jogo passado a gente perdeu taticamente e perdeu também com relação à qualidade de jogo. Mas no segundo tempo a equipe se acertou. O mais importante é que esse resultado, essa realmente a atuação da equipe fortalece para domingo. Agora, Roberto, a gente conversava durante a semana que esse jogo seria fácil para o Sampaio, né? Ia dar de goleada, mas foi apertado, né? Foi, mas não precisava ser também difícil, até pelas, só olhar aqui as oportunidades que o Sampaio teve. Era para ter sido realmente com uma certa facilidade, tamanha a superioridade do Sampaio Corrêa no jogo. Perdeu inúmeras oportunidades e até pênalti o Sampaio perdeu, o que poderia ter dado uma tranquilidade. Mas acabou sendo um jogo perigoso, em razão de ter sido um placar apertado, né, 2-1, e que um empate seria uma tragédia para o Sampaio Corrêa, mas enfim, o Rio Branco não criou verdadeiramente nenhuma outra grande situação que pudesse ter exigido do Rodrigo Ramos, né? A não ser essa aí, essa boa saída. O resto o Sampaio criou inúmeras oportunidades, né? Poderia ter sido fácil, mostrou uma vitória que, acima de tudo, deu confiança, né? E aí o pênalti que o Leandro que perdeu, boa defesa do goleiro, saiu ainda colada com a bola, ele que tinha marcado no jogo anterior, né? E o goleiro foi um dos grandes personagens do jogo, né? Pela sua inúmeras defesas, né? E quando você tem um goleiro que se transforma numa parede, a tendência é que o atacante acabe tendo que forçar um pouco mais aí as finalizações para tentar chegar ao caminho do gol. Mas poderia ter sido, como disse, um resultado mais fácil. Agora, precisa apenas de um empate num jogo complicadíssimo contra o Fortaleza, que também busca a classificação. O complicado desse jogo é que o Sampaio não vai jogar com um time que já está classificado, que está fora. Não, é um time que também quer a vitória para classificar. E não só a vitória para classificar, mas em razão também de uma vitória fazer com que o segundo jogo do Fortaleza seja em casa. Então, acho que o bom foi ter sido o jogo no Castelão, né? No Castelão, que acaba sendo, um campo neutro pelo tamanho, e o Sampaio, acho que essa foi uma decisão que acabou favorecendo ao próprio Sampaio Corrêa. Mas acho que o Sampaio vem de lá com resultado positivo. Agora, Roberto, vai haver algum desfalque para o Sampaio para esse jogo agora? O Eloir não joga, né? Que é uma peça... É uma dessas peças... É o principal jogador do Sampaio? Bom, não diria que ele é o principal jogador, mas é uma das peças mais importantes porque além dele você tem o Arlindo Maracanã, você tem o Rodrigo Ramos, você tem o Paulo César, né? Essa é a espinha dorsal, e você tinha um Pimentinha, agora você tem o Leandro Kivel, né? E vem surgindo agora esse Lucas, esse jogo que fez uma bela partida, está surgindo aí também como uma boa
né, uma boa contratação do Sampaio Corrêa, mas é uma peça que faz falta sem dúvida nenhuma, e aí é saber o que é que o Flávio qual é a proposta dele. Ele vai botar o Cleitinho, que tem uma proposta mais ofensiva, ou vai jogar como jogou contra o Santa Cruz, com uma proposta mais defensiva, já que o empate lhe é favorável, buscando os contra-ataques, né? Só lembrando que a rodada deste final de semana, o jogo do Sampaio a rodada é para as 16 horas, né? Então, às 16 horas o jogo do Sampaio Corrêa com o Fortaleza. E tem a Copa São Luís esse final de semana também. Sim, na Copa São Luís temos um clássico, o Moto e o Maranhão, que fazem o Maranhão já fora, mas o Moto precisa de pelo menos um empate para assegurar a primeira colocação do grupo, que seria fundamental, né? E um clássico, afinal de contas, o Moto vem aí de um longo período na Série B e faz tempo que ele não sente esse gostinho de disputar um clássico no futebol maranhense. E deve motivar, portanto, a sua torcida. Obrigado, Roberto. E uma modalidade de exercício físico usa o peso do próprio corpo para trabalhar os músculos. É o treino em suspensão. O treino em suspensão é realizado utilizando um sistema de fitas, em que o praticante utiliza o peso do próprio corpo como carga para fazer trabalhos de força. O método foi criado pela Marinha dos Estados Unidos, especialmente por ser fácil de transportar e por não exigir grandes instalações físicas. Basta ter onde pendurar as fitas. Se trata de mais uma ferramenta para o professor de educação física trabalhar principalmente a capacidade de força. Então ele pode trabalhar diversos grupos musculares, desde quando acompanhado de um aporte teórico. Na realidade é importante sempre lembrar que não basta apenas comprar essa fita. Sempre bom ter um profissional de educação física acompanhando essa pessoa na precisão do treino. O TRX, como é conhecido o aparelho utilizado no treino em suspensão, pesa menos de 1 quilo e atualmente é comercializado por cerca de R$500. Mas somente profissionais especializados na técnica estão habilitados a orientar a prática. Qualquer pessoa, pode ser sedentário, pode ser idoso, pode ser qualquer pessoa, desde quando ele seja acompanhado por um profissional de educação física qualificado para isso. Além do potencial para ativar vários grupos musculares, o treino em suspensão tem atraído muitos praticantes em busca de uma atividade prazerosa alternativa às comumente oferecidas pelas academias de musculação. Por ele ser funcional e trabalhar todas as partes, principalmente desses grupos musculares sinestésicos, ele é bem requisitado, até mesmo para atletas, para melhora de performance. E vamos voltar a falar com a repórter Luanda Belo, que tem mais informações sobre o motim ocorrido no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. É com você, Luanda. Oi, Edmílio. Pois é importante destacar que esse motim é fruto novamente de guerras entre gangues lá no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. No caso, o Bonde dos 40 e o 1º Comando da Capital, PCM. Ao todo, foram 9 mortos. 6 foram mortos no presídio ainda durante o motim. 1 foi esquartejado. Os 3 outros que morreram foi a caminho do hospital. A Secretaria de Segurança divulgou agora pela manhã 5 pessoas que já foram identificadas, 5 mortos que já foram identificados. Eles são Carlos Eduardo Oliveira da Silva, o Natanael de Souza do Espírito Santo, Daniel Fonseca Rodrigues, o Vani Duarte de Farias e Idenilson Gaspar Santos Viana. Tá aí 5 dos mortos durante o motim em Pedrinhas. Os outros 20 feridos, eles foram encaminhados ao Hospital Socorrão 2 e eles permanecem vigiados por um forte esquema de segurança para evitar que essas gangues façam resgate desses presos que estão, no momento, internados no Hospital Socorrão 2. Hoje pela manhã, toda a cidade ouviu uma série de boatos sobre arrastões em universidades e em shoppings. Nós falávamos há pouco com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que informou não ter havido nenhuma ocorrência nesse sentido e que a intenção desses boatos é justamente desviar a atenção da segurança pública para que eles possam, de alguma forma, resgatar os presos que estão no Socorrão 2. Mas até o momento não foi confirmada nenhuma ocorrência desses boatos. Hoje à tarde, a Secretaria de Segurança Pública deve se manifestar ainda em forma de coletiva.
Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Luanda. E a OAB do Maranhão acaba de informar que irá realizar uma coletiva a partir das 3h30 da tarde para se posicionar oficialmente sobre a infraestrutura e mortes ocorridas no presídio de Pedrinhas e quais ações serão cobradas ao governo do estado. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.